Queria iniciar, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir, para dizer que, na minha visão, a questão da cultura é suprapartidária. Eu sou do PSDB e, certamente, tenho meus embates políticos com outros segmentos aqui dentro da Câmara, o que é natural. Mas na questão da cultura, e não porque ela ser coitadinha, mas por permear toda a sociedade, eu entendo que nós deveríamos deixarmos de nos fracionarmos e trabalharmos para a cultura. E eu estou dizendo isso porque acho que nós estamos vivendo um momento de vacas magras no Brasil de uma forma geral, e aqui não quero entrar na questão política partidária para dizer que isso é estrutural no país, de uma forma mais ampla. E quer dizer que a cultura não é um setor, mas é uma dimensão que abrange por completo toda a nossa sociedade. Economia, gastronomia, família, artesanato, o ato de vestir, a cultura artística, tudo isso é cultura no sentido mais amplo da palavra. E todos nós estamos empenhados em fazer o melhor para a cultura. E acho que a cultura não é só o dom artístico e também não é só dinheiro para a cultura. Se é um setor que certamente o dinheiro não tem uma dimensão tão ampla, é o setor da cultura. E eu entendo que ela é muito mais, que é o bem viver do cotidiano nosso. Essa é a cultura no sentido mais amplo. E é por isso que, sem entrar no mérito de qualquer questão política partidária, nem de estrutura governamental, nós aprovamos na reunião passada uma moção encaminhada ao ministro da Casa Civil e do Planejamento para dizer que o setor de cultura tem que ser preservado nessas questões. Não é permanecer ministério, é permanecer a função de cultura com a relevância que ela tem para todos nós. Por que eu iniciei colocando isso aqui? Porque em alguns momentos eu sou crítico à comissão, e eu já disse isso ao senhor presidente, que reluto de uma postura singela e certamente muito distinta e agradável, que é o nosso presidente dessa comissão, mas me preocupa muito ver essa comissão esvaziada, sem deputado, sem discussões mais amplas dos assuntos da cultura. Não é defeito de maneira nenhuma colocar nome numa rodovia, colocar nome num segmento. Isso não é defeito. Defeito é só fazer isto, não ter propostas proativamente de planejamento para a cultura do país. E aí, de repente, nós ficamos aqui fazendo críticas em relação aos setores culturais em nível das 3 esferas do governo, sem que nos enxergamos de uma forma, possamos nos enxergar de uma forma criativa, determinante para a questão da cultura. Eu estou colocando isso porque me interessa certamente que a Comissão de Cultura, independente de quem que aqui esteja, que ela possa avançar no sentido mais amplo do que foi colocado aqui anteriormente. Alguns aqui já participaram, a deputada Alice Portugal já foi presidente da comissão, sabe do que eu estou dizendo. Não dá para ficar aqui correndo atrás de gente para correr e vir aqui participar, meia dúzia, 1 ou 2 ou 3 deputados para isso. Isso é falta da nossa incapacidade da comissão de criar condições efetivas, e a cultura, como ela permeia todos os setores, ela nos possibilita que nós possamos, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade cultural, de atrair pessoas para cá. Não é implorar, não é ter benesses especiais para a cultura, mas é fazer com que a cultura possa trabalhar cada vez mais. E para isso, a meu ver, nós temos que ser proativos. Nós temos que ter proatividade para poder, cada vez mais, criar condições para que esse setor, que permeia todas as comissões da Câmara, possa crescer. E para não dizer muito longo, para não ficar muito longa a minha conversa, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós estamos reativos na Comissão de Cultura. Nós estamos demandados e não estamos comandando
um processo de... Aqui não é o papel do Ministério da Cultura, é papel do Poder Executivo. Aqui é o Legislativo. Mas não quer dizer que, por ser Legislativo, que nós não tenhamos uma pauta de planejamento para saber o que nos interessa, o que nos diferencia, o que é a nossa crítica em relação ao que está ocorrendo na cultura, de forma que não seja suprapartidária para apontar o dedo para A, ou para B, ou para C, mas para poder. Tem muita coisa positiva que ocorreu na cultura ao longo dos governos. E isso nós temos que realçar. Quando você vê um ponto de cultura que criou uma ambiência de cultura em nível, é uma coisa positiva. Então, isso não tem que ser criticado por ser de A ou de B ou de C, mas de ser uma coisa positiva, efetivamente. Quando você vê a lei de audiovisual, que criou recursos, que é o único local que tem dinheiro hoje, que é o único local, efetivamente, que é você trabalhar. O setor de elite da cultura é o único que tem dinheiro, que é o setor do audiovisual, porque tem recurso de fundos, tem recurso de tudo quanto é lado, e que certamente cria uma condição. Não é defeito também, não. Não estou aqui para criticá-lo, de maneira nenhuma. Acho que bom que tem um setor que está bem. Mas é preciso que nós tenhamos criatividade para poder trabalhar setores da cultura. E eu estou dizendo tudo isso para poder terminar dizendo o seguinte. Na semana que vem, nós estamos fazendo aqui, na próxima terça-feira, um seminário de fontes de financiamento, de fontes de recursos para a cultura e política cultural. Porque o dom da cultura está estabelecido nas pessoas, ou por formação, ou por dom. Mas é necessário, e há uma crítica, que seja necessário recursos para isso. E nós estamos elencando um conjunto de fatores que não sejam só o Orçamento Geral da União, mas poder fazer com que os fundos constitucionais do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, possa financiar a economia cultural, fazer com que o BNDES, que tem o Procult, que não aparece aqui, que nem vem, e que é difícil contactar com o BNDES, porque fica lá no Rio de Janeiro e que não tem políticas culturais voltadas para o setor popular, para que nós possamos somar fonte de recursos para a cultura, para financiar as pessoas que, por dom, ou por formação, ou por qualquer outra forma, tenham necessidade disso. Então, eu queria aqui, além de falar toda essa questão que eu disse aqui, de criarmos um processo de mobilização melhor para esse setor aqui dessa Comissão de Cultura. Não dá para mendigar deputado para vir aqui, para participar, para relatar o que nós estamos ocorrendo. Nós temos que sentarmos fora dos microfones, fora da televisão, para poder, todos nós, criarmos uma condição, todos nós que amamos a cultura, para trabalharmos no sentido de uma atração melhor para aquilo que certamente possa criar positividade na cabeça dos deputados e deputadas que estão aqui. E, por último, convidá-los a todos, na próxima semana, na próxima terça-feira, à participação aqui desse seminário que estaremos aqui realizando para discutir as fontes de cultura, a política cultural, com presença de membros do Ministério da Cultura, de gente ligada à área cultural, gente ligada à área da iniciativa privada que faz cultura, sem dinheiro da Lei Rouanet, e não é defeito ter dinheiro da Lei Rouanet, mas que fazem, de chamar pessoas ligadas a setores estatais para estar presente, para que a gente possa dinamizar. Eu acho que o país aqui, nós precisamos de uma forma mais ampla, somar os conhecimentos que todos os parlamentares têm aqui, que todos os assessores têm aqui, para podermos dinamizar, não ficar chorando dificuldade, não ficar choramingando nos quatro cantos as dificuldades existentes, mas ser proativo, criar condição para que possamos dinamizar aqui na cultura, que precisa de poucos recursos e que certamente com os escassos recursos nós possamos mostrar para a sociedade brasileira o que nós possamos multiplicar em prol de todos nós. É o que eu queria dizer. Obrigado. Pela ordem, senhor vice-ministro. Obrigado.